Isso. Obrigado. Eu acho que não precisa nem pregar, né? Depois disso aqui eu falei, pastor, é melhor a gente fazer a oração e ir embora. Olha, mas o que eu estou falando é um elogio mesmo ao coral. Parabéns ao coral, parabéns aos líderes, aos coordenadores desse coral. É realmente arrebatador, né? Uma mensagem clara, poderosa e apresentada por adolescentes. Isso não tem preço. Então, mais uma vez, eles não estão me ouvindo, mas vocês falem para eles que nós estamos aqui registrando nossa gratidão e nosso louvor a Deus por esses adolescentes maravilhosos, com essa mensagem maravilhosa. Tudo que eu ia pregar eles já cantaram, então eu vou só destacar alguns conceitos que eu acho importante para todos nós aqui complementarmos então essa ideia de que eu irei para o céu, né? Eu irei para a glória, eu irei para o encontro com meu Senhor nas nuvens dos céus. Vamos abrir a Bíblia, por favor, no livro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos manter a nossa linha de pensamento apresentada pelo coral. Filipenses 2, versos 9, 10 e 11. Filipenses, está lá no finalzinho, capítulo 2, de 9 a 11. E antes de ler, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelo coral, obrigado pela mensagem que nós ouvimos e vimos, obrigado também por essa campal maravilhosa. Agora continue conosco e que o Espírito Santo nos ilumine e que Ele se movimente aqui dentro para trazer a cada um de nós mais entendimento e mais desejo de ir para os céus. Em nome de Jesus, amém. Filipenses 2, de 9 a 11 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós temos aqui uma mensagem muito clara sobre o que vai acontecer no último dia. O texto que a gente acabou de ler é um texto contundente, é um texto que mexe muito conosco, porque fala assim, que Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, e que um dia, diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará. E eu fico pensando assim, quando é que todo joelho se dobrará? E quando fala todo joelho, não se refere somente aos cristãos, se refere também aos budistas, aos muçulmanos, aos hindus, aos judeus, aos ateus, aos evangélicos, aos católicos. Se refere a todas essas pessoas, a pessoas do mundo inteiro, aos espíritas, a todo mundo. Ou seja, o que o texto bíblico está dizendo é que vai chegar um dia em que todo ser humano, independente da religião, independente da crença, vai se curvar diante do nome de Jesus. E esse texto, ele é tão provocativo, porque a gente lê e fica pensando, quando é que isso vai acontecer? Porque é quase impossível você pensar nessa possibilidade, não é? Pensar que nós vamos ajoelhar é fácil, porque já estamos na igreja. Pensar que as pessoas que creem em Deus vão se ajoelhar também é fácil, porque as pessoas já creem em Deus, creem em Jesus. Mas o que pensar daqueles que não creem em Jesus? Daqueles que têm outras crenças, né? Outras ideias? Aí se torna uma situação um pouco mais complexa, mais difícil. Mas o texto afirma que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então são duas coisas. A primeira é que todos vão se curvar, vão se ajoelhar, e um dia todos vão falar, vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Quando será que isso vai acontecer, hein? Bom, para entender isso daqui, temos que voltar um pouco nas mensagens do coral. E eu vou dar uma repassada rápido, já que o coral já me ajudou bastante, já adiantou muita coisa que eu ia falar. Facilita agora a explicação. É assim,
Nós estamos vivendo nos últimos dias. Os sinais mencionados pela Bíblia estão se cumprindo diante de nós. Então, em breve, Jesus vai se levantar no santuário celestial, vai levantar sua mão direita e vai dizer assim: está feito. Aí aqui na terra, o Espírito Santo vai dizer assim: aqui também está feito. Então Jesus vai sair do santuário e o Espírito Santo vai terminar sua obra aqui na terra. Nesse exato momento, fecha a porta da graça. Ao fechar a porta da graça, vai se cumprir Apocalipse 22, verso 11, que diz assim: quem é justo continua sendo justo, e quem é ímpio continua sendo ímpio. Não haverá mais conversão. E justamente nessa ocasião vai se cumprir também Apocalipse 7. Os anjos de Apocalipse 7 vão soltar os ventos. Quando eles soltarem os ventos, vai se cumprir Apocalipse 16. As 7 últimas pragas irão cair. E tudo simultâneo, paralelamente a todas essas coisas, irá se cumprir também outras profecias. Eu vou mencionar uma mais. Vai se cumprir Mateus 24:14. O Evangelho terá sido pregado no mundo inteiro. O Evangelho terá sido levado ao mundo inteiro. Então as últimas profecias se cumprirão juntamente com essa do fechamento da porta da graça. No final das pragas, o céu vai estar escuro, as nuvens vão estar carregadas, haverá um clima, um cenário de chuva, de tempestade, mas é o cenário que mostra o que antecede a volta de Jesus. Em meio a toda a escuridão, a trovões, vozes, relâmpagos, vento e tanta manifestação da natureza, as pessoas olharão para os céus e verão tudo escuro. E aí, em meio à escuridão, vai aparecer uma nuvem branca, parecido com essa cena que a gente viu aqui agora. Tudo escuro e alguma coisa luminosa aparece lá. Então essa nuvem branca está em Apocalipse 14, verso 14. As pessoas vão fixar os olhos nessa nuvem branca. E à medida que passa o tempo, essa nuvem branca vai se aproximar da terra. E à medida que se aproxima, ela vai crescer, obviamente. E quando chegar mais perto da terra, ela vai preencher todo o céu. E o céu vai ser iluminado por essa nuvem. E quando a nuvem se aproximar ainda mais, as pessoas vão perceber que não se trata de uma nuvem literal. É uma nuvem de anjos, semelhante àquela nuvem da transfiguração. Sabe a nuvem da transfiguração? Que apareceu uma nuvem luminosa sobre a cena da transfiguração. Então essa grande nuvem branca mencionada em Apocalipse é uma nuvem formada pelos anjos. Deus criou milhões de anjos, bilhões de anjos, trilhões de anjos, quadrilhões de anjos. A quantidade de anjos nós não sabemos. E naquele dia todos os anjos virão com Jesus, formando essa grande nuvem branca. A Bíblia chega a dizer em Apocalipse 8, verso 1, que haverá silêncio no céu. Esse silêncio no céu, por cerca de meia hora profética, é porque os anjos sairão dos céus com Jesus e eles virão com Jesus aqui. Por isso o céu ficará em silêncio. E então essa nuvem branca formada por anjos aproxima-se da terra, e as pessoas todas vão olhar para essa cena, e no meio da nuvem branca estará aquele que é o nosso Salvador. Estará Jesus. Jesus vai estar no meio da nuvem branca. Na cabeça dele haverá uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. Essa coroa de ouro é para mostrar que Jesus, desta vez, ele não virá como um bebê, como uma criança, como veio a primeira vez. Desta vez Jesus virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a foice afiada da mão é apenas uma figura de linguagem para mostrar que a volta de Jesus é um evento de colheita. Jesus vem, essa foice na mão é um instrumento de colheita, ele vem fazer uma colheita. E ele vem buscar os frutos do seu trabalho. Nós somos os frutos do seu trabalho. Então Jesus vem para buscar-nos. Por isso a figura de linguagem de que ele vai ter uma foice na mão. Assim Jesus aparecerá nas alturas. E de acordo com 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, Jesus ficará nos ares, nas alturas. Jesus não vai pisar na terra, vai ficar nos ares. Os anjos vão descer aqui. Mas antes que eles desçam aqui, essa cena da volta de Cristo vai ser uma cena que envolve som, cores, envolve uma série de detalhes.
Por exemplo, se você ler Mateus 24, 30 e 31, vai perceber que o texto bíblico diz que os anjos virão tocando trombetas. Tocando trombetas. E analisando isso, você pode imaginar um coral de anjos. Se ver um coral de adolescentes aqui é tão impressionante, arrepiante, emocionante, não é mesmo? Imagina você um coral de anjos com milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões de anjos, todos tocando trombetas, numa harmonia perfeita, no nível celestial. Então assim vai ser. E a Bíblia diz que os anjos tocarão suas trombetas, e esse som das trombetas vai ecoar em todos os cantos desse mundo, do planeta. As pessoas vão se emocionar. Se nós nos emocionamos aqui com essa apresentação do coral, você imagina como vai ser a volta de Cristo, e quando os anjos dos céus começarem a tocar suas trombetas. Isso mostra que a volta de Cristo não será secreta, e que o arrebatamento também não será secreto, porque haverá som, haverá cores, haverá música, haverá tudo isso. Ou seja, é um evento visível, não é um evento secreto, é visível. E assim, então, os anjos tocam suas trombetas. Assim Jesus vem em meio aos anjos. Jesus fica nas nuvens dos céus. Os anjos descem aqui, e Jesus dá uma ordem, e sob o seu comando, sob a sua ordem, então a terra vai tremer, e as sepulturas irão se abrir, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. As pessoas que morreram em Cristo sairão das sepulturas, e as pessoas vão reencontrar seus familiares, seus amigos, as pessoas queridas. E aqueles que não aceitaram a salvação irão morrer, e os que já estiverem mortos e que não aceitaram Jesus permanecerão mortos por mais 1000 anos. A volta de Jesus é um ponto final, ou seja, Jesus vem para levar para os céus todos os seus filhos, e para colocar no pó da terra todos aqueles que não aceitaram Jesus. A volta de Cristo é assim: os fiéis vão com Ele, e os infiéis ficarão no pó da terra. A partir desse dia começa o milênio, Apocalipse 20. A partir desse dia, Satanás será preso. Ele ficará preso por 1000 anos. Apocalipse 20, verso 1, verso 2 e verso 3. E essa prisão de Satanás por 1000 anos será no abismo. O abismo é a condição da terra, é a condição em que a terra estará durante o milênio. Esse planeta vai estar vazio, escuro, e a Bíblia chama esse cenário de abismo. Então o diabo será lançado no abismo, isto é, ele ficará nesse planeta vazio e escuro por 1000 anos. E Jesus vai levar os seus filhos para os céus. Então nós, eu digo nós, aqueles que creem, que aceitam e que querem, ou que quiserem, nós seremos levados com Jesus para os céus. Isso aqui não é uma encenação, ok? Isso daqui não é uma teoria, está bem? Isso daqui não é uma frase que nós criamos para, quem sabe, animar alguns aí, tentar motivar as pessoas. Não. O que eu estou dizendo, que o coral apresentou, é uma promessa feita por Jesus. Isso não é uma doutrina da Igreja Adventista somente. Essa não é uma mensagem dos cristãos. Isso é uma promessa de Deus. Foi Deus quem disse que Jesus voltaria, e Ele vai voltar. Se você acredita, Ele volta. Se você não acredita, Ele volta do mesmo jeito. Se você diz assim: ok, pastor, eu creio nessa promessa, amém, Ele vai voltar. E se você falar assim: eu não creio em nada disso, você tem todo o direito, mas sabe que Ele vai voltar do mesmo jeito. Jesus vai voltar, quer você queira ou não. E já que Ele vai voltar, meu amigo, é melhor se preparar, não é? É melhor você se preparar. Assim Jesus, quando voltar, vai levar os seus filhos para os céus. E o diabo e os anjos maus ficarão presos aqui. E as pessoas que não aceitaram a salvação estarão mortas. E aí vai passar 1000 anos, o famoso milênio bíblico. Durante 1000 anos não haverá nada nesse planeta. Esse prédio não haverá mais. Os demais prédios também não. As casas também não. As construções todas serão destruídas. Esse planeta ficará vazio, 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 destruído tudo por 1000 anos. Depois dos 1000 anos, quando terminar o milênio,
vai descer do céu uma cidade, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Essa cidade está lá no céu. Eu gosto de pensar que lá no céu tem uma cidade. A Bíblia fala sobre isso, Apocalipse 21, a partir do verso 1 em diante. Pensa comigo, no céu tem uma cidade. Não é uma fazenda, não é uma chácara, não é um sítio, é uma cidade. E não é qualquer cidade, é a cidade mais incrível, é uma baita de uma cidade, enorme cidade, feita de ouro puro. Imagina uma cidade feita de ouro. Tem gente que gosta muito de shopping, tá bem, o shopping é legal também, mas a Nova Jerusalém não se compara. Tem gente que fala assim, meu sonho é ir para Londres, é ir para Paris, é ir para Dubai. Ok, é legal ir para esses lugares também, mas o seu sonho maior deveria ser ir para a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é uma cidade feita de ouro. Foi Deus quem a construiu. Deus é o arquiteto, é o construtor da Nova Jerusalém. A cidade santa, de acordo com a Bíblia, tem 12 portas, 12. Cada porta é uma pérola. Ouça isso daí, cada porta é uma pérola. E por que 12? Porque essas 12 portas têm dois significados básicos. Representam as 12 tribos de Israel e representam os 12 apóstolos. E essa cidade de ouro puro, a Nova Jerusalém, vai descer do céu aqui na terra depois do milênio. Primeiro, depois do milênio, vai descer Jesus, é claro. Primeiro vem Jesus, depois do milênio, ele vem outra vez aqui. E de acordo com Zacarias 14, Jesus vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, e o monte vai se fender ao meio e formar uma planície. Em seguida, quando Jesus voltar depois do milênio, ele vai botar os pés no Monte das Oliveiras, e em seguida desce a cidade santa e os salvos. E depois do milênio, então, quando a cidade santa descer aqui, aí o mundo vai ser iluminado de novo. E aí os ímpios mortos serão ressuscitados. E aí o diabo será solto por pouco tempo. Apocalipse 20, verso 3. Por que solto por pouco tempo? Porque aí vai ter pessoas ímpias e más que serviram a Satanás durante toda a vida, e essas pessoas vão ressuscitar naquele dia. Por isso o diabo será solto por um pouquinho de tempo. E nessa hora final, quando os ímpios forem ressuscitados depois do milênio, então Jesus vai dar a sentença final. A sentença final será dada por Jesus aos salvos e aos perdidos, aos justos e aos ímpios. Para os justos, conforme diz Mateus 25, versos 31 a 34 e 41, Jesus vai olhar para os justos, para os salvos, para os fiéis, e Jesus vai abrir os braços e vai dar um sorriso maravilhoso, e vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus vai dar as boas-vindas para você e para mim. Eu quero ouvir isso de Jesus, e vocês também querem? Só para exercitar a nossa fé, só para exercitar a fé. Quantos querem ouvir isso de Jesus? Levanta a mão. Eu sei que todos nós queremos, mas vamos exercitar a nossa fé, não é? Sim, Jesus vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai. Vai ser um momento maravilhoso, incrível. Mas em seguida, Jesus vai se virar para os perdidos e vai dizer assim para os perdidos, vai dizer assim: meus filhos, eu criei vocês, eu amei vocês, eu morri na cruz por vocês, eu ressuscitei por vocês, eu intercedi por vocês, eu fiz tudo por vocês, e vocês não me aceitaram. Agora é muito tarde, já não posso fazer mais nada. Apartai-vos de mim. Nessa hora Jesus vai estar com lágrimas no rosto e na voz. Nessa hora Jesus vai estar chorando, porque Jesus não tem prazer na morte de ninguém, nem da pessoa mais rebelde que existe. Jesus não tem prazer na morte de nenhuma pessoa, nenhum ser humano. E nessa hora, antes que os ímpios sejam destruídos, haverá uma cena impressionante. A cena é descrita na Bíblia e no livro O Grande Conflito. Vai chegar um momento em que os ímpios, antes de serem destruídos, terão a oportunidade de relembrar
os momentos de oportunidades de salvação que tiveram. E cada um dos perdidos vai poder relembrar a sua própria história, a sua própria vida, tudo que eles ouviram e tiveram chance durante toda a vida deles. É como se cada um assistisse um filme da sua própria vida. É como se a vida da pessoa fosse um filme que vai passar diante dela. E as pessoas perdidas vão ver, vão relembrar aquela hora em que alguém foi à casa dela e a convidou para estudar a Bíblia e ela não quis. Vai relembrar aquele momento em que a pessoa teve a chance de se converter e não quis, teve a chance de se batizar e não quis, teve a chance de aceitar Jesus e não quis. Vai relembrar também, quem sabe, a chance que teve na campal e não quis. Então todos os perdidos vão relembrar os momentos de oportunidades, várias oportunidades que Deus lhes deu. E depois que cada um ver a sua própria história e relembrar os momentos de chance de salvação que tiveram, vai acontecer a cena mais dramática mencionada pela Bíblia. Foi o texto que eu li hoje para começar. Depois que todo mundo ver o filme da própria vida, depois que o próprio Satanás ver o filme da vida dele, porque o próprio Satanás teve chance de se arrepender e de não ser o Satanás, mas ele não quis. Então o inimigo também vai ver o filme da vida dele. E depois que todos relembrarem os seus momentos de oportunidades, para que não haja nenhuma dúvida na cabeça de ninguém, então vai acontecer a cena mencionada por Filipenses 2. A cena vai ser realmente tocante. A Bíblia diz então que todo joelho se dobrará. As pessoas vão se curvar, os ímpios vão se curvar, o Satanás vai se curvar, as pessoas todas irão se curvar, e vai se cumprir Filipenses 2, que diz: todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. É isso que diz Filipenses 2. E essa cena vai ser exatamente ali, 100% ali. E depois que todos se curvarem ali diante de Jesus e reconhecer que Deus é perfeito, que Deus é amor, que Deus foi justo, e que ninguém foi salvo por engano, e que ninguém se perdeu injustamente, não haverá nenhuma dúvida, nenhuma mancha, nenhuma interrogação, nenhum pontinho de dúvida na cabeça de ninguém. Depois que tudo estiver esclarecido e todo joelho se dobrar, então as pessoas vão se levantar, e o diabo vai arregimentar a multidão dos ímpios para invadir a cidade santa e tomá-la à força, como diz Apocalipse 20, de 9 em diante. E quando o diabo arregimentar a multidão para tomar a cidade santa à força, aí descerá fogo e enxofre dos céus, e todo o mal será destruído, todo o mal será queimado. Deus vai arrancar o mal pela raiz, como diz Malaquias 4, verso 1. Não ficará nem raiz e nem ramo do mal. E esse fogo que vai queimar o mal, Deus vai deixar bem claro que esse fogo foi preparado para o diabo e para os seus anjos, e não para as pessoas. E esse mesmo fogo será instrumento de purificação, e Deus vai purificar essa terra e vai fazê-la ou transformá-la numa nova terra. E Deus estabelecerá um novo céu e uma nova terra, conforme diz a Bíblia Sagrada. O mal vai ser erradicado. Pecado e pecadores nunca mais existirão. Não haverá nenhum resquício, nenhuma ponta do mal, nenhuma vírgula do mal. O caráter de Deus foi vindicado. Finalmente ficou claro quem é Deus e quem é o mal. Nunca mais haverá dúvida sobre o caráter de Deus. E os salvos receberão a vida eterna.